tema de hoje, desse nosso primeiro encontro, é oração. Oração faz parte de uma das disciplinas espirituais, é um dos grandes pilares do nosso grupo, e não tem como nós queremos conhecer o Senhor, viver com o Senhor, se nós não tivermos uma prática de oração diária. E a nossa conversa hoje é algo muito leve, porque tem gente que ainda se perde na oração, no sentido de, eu não sei como orar, ou todo mundo me pede oração. Você ora quando alguém te pede oração ou não ora? Ou fala que vai orar e não ora depois? Tem gente que acha que precisa falar com o excelentíssimo Senhor Deus das alturas, que Ele é, e não tem o hábito de falar, Paizinho querido, Pai, estou aqui pertinho, eu te sinto. E existem muitos mitos acerca da oração. E eu vou contar um breve testemunho. Eu acho que eu falei isso na oração do grupo. Eu não gostava de orar. Mesmo convertida, caminhando com o Senhor, eu não gostava de orar. E eu tinha muita vergonha de admitir isso e eu não falava para ninguém. Eu lia a palavra, eu compartilhava a palavra no começo da minha conversão. Eu compartilhava a palavra, eu ia à igreja, eu servia, mas eu tinha uma preguiça gigantesca de orar. E quando eu começava a orar, orava, Senhor, tô aqui, tananã, o feijão, a roupa, tô com sono, acordei no dia seguinte. Eu falava, gente, quem nunca dormiu no meio de uma oração? Eu durmo sempre, mas eu não oro só na hora que eu vou dormir agora. Né? Então, nós precisamos falar mais sobre oração. E quando eu entendi que oração era como a gente falou nos devocionais, estamos falando nos devocionais dessa semana, que o tema é oração, que oração é conversar com o Senhor, eu falei, veja bem, se eu não gosto de orar, se eu não tenho habilidade para orar, se é algo que me causa estranheza, eu não gosto de conversar com meu pai, eu não gosto de conversar com Deus, eu vou fazer o quê na eternidade com ele? Ficar pregando a palavra? Não vou precisar pregar a palavra na eternidade. E a igreja? Não vou precisar ir à igreja na eternidade, a gente já vai estar lá. Jejuar? Não sei, eu acho que a gente não vai precisar jejuar na eternidade, porque a gente vai estar com o noivo, né? Mas nós vamos orar, nós vamos louvar, orar é conversar com Deus. Não tem essa de, eu não gosto, eu não consigo, eu me perco, eu oro dia sim, 3 dias não, eu tô chateada, eu não oro, Deus não me respondeu, eu não oro mais, não aconteceu o que eu imaginei que fosse acontecer, então eu deixo de orar. Vamos conversar de oração de uma maneira muito simples, porque isso tem que estar tão impresso no nosso coração que a gente respira orando, que a gente deita orando, acorda orando, vai pelo caminho orando, dirige orando, trabalha orando. Mas fala, como que eu vou orar o tempo inteiro? Essa é a oração do Espírito, você fica em espírito de oração. Você se mantém o dia inteiro conectada com o Pai. Óbvio que a gente não vai passar o dia inteiro de joelho conversando com Deus. Muitos dias eu só queria ficar de joelho na presença dele. Mas a gente trabalha, a gente é mãe, tem rotina com casa, com marido. Então a questão não é o quanto tempo eu separo para ficar orando. É como eu vivo uma vida de oração constante no meu dia a dia. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a oração, além de ser uma conversa com o nosso Pai, a oração é uma chave que abre os céus sobre a nossa vida. Anotem isso, não esqueçam disso. Oração é uma chave que abre o céu sobre a nossa vida. Vanessa, com base no que você fala isso? Com base na passagem de Lucas 3, do batismo do nosso Senhor Jesus.
Olha só, não tem dúvida. Olha o que ele fala. Olha o que Lucas narra em Lucas 3, verso 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em quem me agrada. Toda vez que a gente ora, a gente precisa ter essa cena, visualizar essa cena na nossa mente. Igual foi com Jesus. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Ainda que nós não vejamos com os nossos olhos naturais, a gente precisa ter convicção com os nossos olhos espirituais e com o nosso coração, que enquanto a gente está orando, o céu está se abrindo. E se nós mantermos atenção e ouvir, a gente vai ouvir o Senhor falando com a gente também. Porque é uma conversa, é um diálogo. Eu falo, Deus responde. Eu falo, Deus responde. Isso já é um outro ponto que a gente tem que ter de atenção. Você que está ouvindo esse vídeo agora, você que vai ouvir esse vídeo gravado, quantas vezes você orou, Pai, apresentou sua oração, não sei o que, não sei o que lá, amém, levantou e foi fazer as coisas. Bem na hora que Deus ia falar no seu coração. Vezes a gente fala, 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 chora na presença, agradece, pede, fala, né? Ai, acabei, levanto e saio. Aí Deus tá assim. Poxa, mas eu ia falar agora no seu coração, você já me deixou sozinho de ar? Não sei se vocês falam de ar aí, aqui a gente fala, você me deixou de ar? Quantas vezes? Eu já deixei Deus de ar muitas vezes. Naquela euforia de falar, não sei o que, quantas vezes nas orações que nós fazemos no grupo de WhatsApp, a gente não termina de ouvir a oração que alguém fez. Quando eu faço, é muito mais fácil eu ter esse hábito de fazer e ficar uns minutinhos quieto na presença do Senhor para ver o que o Senhor traz no meu coração. Mas não é comum a gente ouvir a oração de outra irmã e ficar depois na presença ver o que o Senhor fala. Muitas vezes não é nem comum a gente orar junto. Às vezes a gente só está ouvindo a oração, mas a gente não está com o Espírito lá orando junto, concordando, falando. E faz assim, Senhor. É verdade, em nome de Jesus, ministra cura, Pai. Nós precisamos ter o hábito, a gente vai falar no devocional em um dia dessa semana sobre intercessão. Nós estamos num grupo de oração, mas nós estamos ali como intercessoras também dessas mulheres. A gente precisa orar junto com cada oração. Entende? Como é importante isso? Então, oração é a chave que abre a porta do céu sobre a nossa vida. Oração é conversar com Deus. Jesus priorizava o tempo de oração. Tem muitas passagens que Jesus ora com todo mundo, com os discípulos, mas tem outras tantas passagens que Jesus se retirava para orar. Jesus queria também passar tempo na oração no secreto. A oração no secreto é muito importante. Interceder é muito importante. Orar junto, em comunhão com outras pessoas, é muito importante. Mas a gente precisa ter um tempo nosso de oração com o Senhor. Precisa. E a essência da oração, meninas, é algo muito simples. A essência da oração é simplicidade.
É que conforme a gente vai caminhando com o Senhor, conforme a gente vai rebuscando muitas vezes o nosso vocabulário com as palavras bíblicas, porque de tanta gente ler e meditar, vai ficando mais bonita a nossa oração, não vai? Só que oração é simplicidade, porque a palavra fala que Deus já conhece o que a gente precisa mesmo antes da gente pedir. Então, nós não precisamos impressionar a Deus. Nós não precisamos convencer o Senhor de atender a nossa vontade. A oração é simples. E Jesus fez questão de deixar um modelo. Jesus fez questão de deixar um modelo e não foi assim, vocês só devem orar assim. Não, orem assim, olha como eu estou ensinando vocês. E aí, a gente vai perceber que a oração, ela segue um script. Ah, que script? Se a gente lembrar desse formato, e aí eu sugiro para quem não tem o hábito de orar, que já não tem tanta vida de oração, ou que quer melhorar no hábito de oração, na disciplina, anote isso. Anote. A gente vai ver cada passo na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, conhecida como oração do Pai Nosso. Mas anotem isso. A oração, ela tem 6 passos. Toda oração, ela precisa ter os 6 passos. A gente começa adorando, porque a adoração também abre o céu. Depois a gente apresenta para o Senhor um coração grato, um coração agradecido por quem Ele é e por tudo que Ele já fez. Depois a gente vem com os nossos pedidos e súplicas, que Ele já sabe o que a gente precisa, mas Ele faz questão de que a gente fale para Ele, que a gente troque esse momento com Ele. Depois, se a gente está entrando num ambiente de oração, se a gente adora o Senhor, se a gente agradece porque nós recebemos tudo que Ele já tem nos dado, se a gente apresenta os pedidos, as súplicas, nós precisamos, em quarto lugar, ir para um lugar de confissão de pecado. Porque a palavra fala, e depois a gente vai ver, que é a confissão e o perdão, tanto pedir perdão para o Senhor, quanto perdoar aqueles que nos ofenderam, é condição. É condição para que Deus faça. É condição para que Deus nos responda. Isso é muito sério. É a única parte da oração que Jesus, quando acaba a oração, ele faz questão de repetir o ensinamento sobre perdão. Nós vamos ler já já sobre isso. E se a gente entrou no campo de arrependimento, de pedido de perdão, de liberação de perdão, nós precisamos de um momento de batalha espiritual, de guerra espiritual. Porque o inimigo vê o nosso coração derramado na presença do Senhor, arrependido, contrito, liberando perdão, pedindo perdão, ele fica furioso. A gente precisa de um momento de Pai, cuida dos meus, envia os teus anjos, protege a minha casa, a minha família. Eu proíbo qualquer artimanha das trevas sobre a minha vida e sobre tudo aquilo que se chama meu. E aí, gente, a gente finaliza uma oração descansando no Senhor. Porque o descansar no Senhor é sinônimo de que eu confio, Pai, que o Senhor tem planos para mim. Eu descanso na certeza de que a tua vontade sobre essa oração é o que é o melhor para mim, porque a tua palavra diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Então a gente descansa. E a gente descansa na certeza de que nós servimos a um Deus que responde oração, e nós descansamos na promessa feita na palavra, da qual o Senhor não se arrepende, que é:
olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Eu descanso nessa promessa. Isso foi escrito para mim. Isso foi escrito para Carol, isso foi escrito para a Aline, isso foi escrito para a Gabi. E para toda mulher que chegou aqui nesse vídeo. Mesmo que seja fora de época. Porque orar, porque receber uma promessa do Senhor, nunca está fora do tempo. Uma bênção, ela nunca chega atrasada. Ela chega no tempo que o Senhor tem para nós. Então, meninas, vamos meditar em Mateus 6. Mateus 6 faz parte do Sermão do Monte, um texto muito conhecido, onde Jesus está explicando várias coisas, onde Jesus vem e não dá uma bagunçada, mas dá uma bagunçada santa. Quando ele fala, olha, vocês faziam assim, olho por olho, dente por dente, agora não é mais assim. Agora nós estamos num tempo de graça. Eu já vim cumprir a lei. Agora vocês precisam amar. Amar. Amar o Senhor sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí ele foi ensinando sobre tudo, sobre estar em Cristo, sobre oração, sobre jejum, sobre os 2 fundamentos, sobre cura, sobre esmola, sobre amor aos inimigos, e ele vai explicando, 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 explicando. E aí, Mateus 6, a partir do verso 5, na minha Bíblia tem um título assim, Ensino a respeito da oração. Quem está ensinando? Jesus. Jesus está ensinando. Então, nós vamos, esse ano, mergulhar nos ensinamentos de Jesus. Para nós, de fato, sermos cada vez mais parecidas com ele. Então, veja bem. E quando orarem, Jesus fala, e se orarem, não é quando orarem. Ou seja, Jesus tem certeza que nós oramos e que nós oraremos e que nós oraríamos. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Só pode orar dentro do quarto? Está escrito. Entre no seu quarto e feche a porta. O quarto é a nossa intimidade. É a nossa intimidade. O quarto é o lugar mais íntimo nosso, da nossa casa. Entra no seu quarto. Fecha a porta. Ou seja, se alinhe de coração comigo. Fecha a porta para você não ser distraída com pensamentos, com ruídos, com circunstâncias externas. Entre no seu quarto. Esteja comigo em intimidade. Fecha a porta para você não se distrair, não ser interrompida. Para não quebrar o nosso momento de oração. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, de estar orando, e é tão sutil, gente, não é pecado isso não, tá? Não se sintam acusadas, porque isso já aconteceu comigo. Quem aqui já orou perto do celular e tocou notificação ou tocou ligação e você deu uma interrompidinha na oração para fazer assim? Aí depois eu ligo. E Deus está lá esperando. Você parou no meio da conversa com o Senhor da sua vida. São as distrações que são sutis, que a gente nem percebe. Quantas vezes uma mãe orando em casa
não se distrai com alguma coisa que o filho está fazendo, às vezes é uma necessidade de socorro. Eu já tive um momento que eu estava orando e Raul subiu em cima da mesa. Eu parei de orar e fui acudir meu filho. O que aconteceu? Aquele negócio de ver aquela cena foi tão forte que eu fui fazer outra coisa. Eu esqueci que eu estava orando. Eu esqueci, eu me distraí ao ponto que eu esqueci. Então, fecha a porta, não se distraia nesse momento. E o seu pai que vem em secreto, ou seja, ele te conhece no íntimo, ele sabe quando a gente está orando de boca, mas a intenção do nosso coração não é bem aquela. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Gente, não adianta fazer oração longa, oração de você ficar... A gente ora, às vezes tem muita coisa, mas às vezes a gente fica lá, tentando convencer o Senhor do que a gente está orando. Não, é simples. Jesus vai mostrar o quanto é simples. É falar o que está no seu coração. Eu posso fazer outras orações? Pode fazer outras orações. Mas experimenta primeiro abrir teu coração para Deus e falar o que está no seu coração. Tem um livro que eu gosto muito e eu gosto de recomendar, é da Valnice Milhomens, que chama Orando a Palavra. Ela tem vários modelos mesmo de oração. Oração para libertação de vício, oração para paz na alma, oração para não sei o quê. Só que as orações que ela vai fazendo, para cada tema, ela vai citando, ela vai declarando a palavra. Ela vai declarando o que Deus disse a respeito daquelas coisas na palavra. E isso é extremamente poderoso, porque o compromisso de Deus não é com a gente. Deus não tem que nada na nossa vida. Ele faz por graça e bondade. Mas ele tem um compromisso com a palavra dele. E uma vez que a gente apresenta a nossa oração, declarando, Pai, está escrito na tua palavra isso, 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 o Senhor tem compromisso com isso. Ele vai cumprir aquela palavra porque é bíblica. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedir. Portanto, orem assim, presta atenção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro, o Pai é nosso. Ninguém é cristão sozinho nessa vida. Não é o meu Deus. Não, porque o meu Deus, não, é o nosso Deus. Ele é meu, mas ele é da minha família, ele é o de cada uma de vocês, ele é nosso Pai. O reino de Deus, no plural. O Deus é nosso, o Pai é nosso, é o pão nosso de cada dia. É tudo nosso. E aí isso já dá tema para outro vídeo. Porque se tudo de Deus é nosso, por que o mal do ser humano e da humanidade é o egoísmo? Cada vez mais eu e meu umbigo. Se Deus é nosso, o pão é nosso, são as nossas ofensas. Entende? Olha que precioso isso. Santificado seja o teu nome. Então, eu estou adorando ao Senhor. Teu nome é santo. E aí, já expandindo essa oração. Como eu adoro a Deus. Como que eu adoro a Deus na oração? Eu declaro os atributos de Deus. Eu falo quem Deus é. Não porque eu preciso lembrar a Deus que Ele é bom, que Ele é fiel. Mas eu declaro os atributos dele porque a minha alma precisa lembrar que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está presente, que Ele cuida, que Ele ouve, que Ele responde. Eu declarar isso é um lembrete para mim. Não é Deus não tem complexo de inferioridade que precisa ficar escutando que Ele é bom, que Ele é santo. Ele tem certeza disso.
Somos nós que precisamos constantemente lembrar nossa alma e reafirmar para a gente que, Pai, santo é seu nome. Pai, tu és bom, tu és misericordioso. Obrigada pela tua fidelidade, que não muda de acordo com a minha. E aí a gente vai declarando as palavras de adoração. Muitas vezes a gente não tem vontade de orar, mas é impossível você entrar na presença do Senhor, começar a declarar a grandeza, quem Deus é, e você não ser impelida a continuar a sua oração. Porque aquilo mexe no fundo do nosso ser. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor tem o controle. Pai, eu te apresento essa oração assim, mas não faz segundo o meu pedido, faz conforme a tua vontade. Quem aqui já teve a dificuldade de orar por uma causa de vida ou morte e teve coragem de falar, Pai, restaura, traz a vida, eu sei que o Senhor pode, mas faça a tua vontade. Como é difícil a gente entregar algumas coisas para o Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que o céu é maravilhoso, gente? Porque a vontade de Deus é feita sem nenhum impedimento. Por que a terra é um caos? Porque uma grande parte da população não deseja viver na vontade do Senhor. Imagina se a vontade de Deus fosse feita aqui na terra como ela é no céu. Só que era um paraíso já hoje. Aí vem a parte de agradecer. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá hoje também, porque o Senhor deu o nosso pão ontem, antes de ontem. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez, mas por tudo que o Senhor é na minha vida. Obrigada pela provisão. Obrigada pelo recurso que, às vezes, mesmo apertado, o Senhor tem as suas formas de suprir, de trazer provisão. Obrigada pela saúde, pela disposição. Eu não estou nos melhores dias da minha saúde, mas eu vou agradecer, porque eu estou viva. Porque a minha enfermidade, a minha doença, o meu desconforto pode ser uma ação para que Deus mostre o poder dele sobre a minha vida. Então eu te agradeço, Senhor. E aí a gente já pede, restaura isso. Derrama do teu bálsamo naquilo. Apresenta as nossas petições pelas pessoas que nós amamos. E perdoa as nossas dívidas. O que é mais fácil, a gente falar perdoa as nossas dívidas ou perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados? O que é mais fácil para você, perdoar alguém que ficou te devendo um dinheiro ou perdoar alguém que meteu um tapão na sua cara? Então, quando eu vejo escrito na minha palavra, na minha Bíblia, as nossas dívidas, e eu oro, eu faço questão de reforçar que são as minhas dívidas, as minhas culpas e os meus pecados. E nesse momento, gente, dê nome para o pecado. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Pai, esquadrinha minha mente, meu coração. Espírito Santo, sinaliza nesse momento que eu estou aos pés do Senhor, o que eu preciso me arrepender, o que eu preciso corrigir. Às vezes é alguma coisa tão clara que você sabe, mas às vezes é alguma coisa que a gente caiu em pecado sem perceber, sem se dar conta.
E aí o Espírito Santo traz, porque Deus tem interesse em que nós alinhamos a nossa vida com Ele. Então, perdoa, Pai. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos ofenderam, que pecaram contra nós. Quantas as vezes a gente orou o Pai Nosso e mentiu para Deus? Pergunta para reflexão séria. Todas as vezes que você pediu perdão para Deus e esperou que Ele te perdoasse, você de fato liberou perdão para quem te feriu? Entende? Porque se a gente não liberou, Jesus lá embaixo vai falar que se a gente não libera, não perdoa, Deus também não vai perdoar a gente. Toda vez que a gente for orar por alguém, isso é muito importante. Declara o nome da pessoa. Alguém pede oração para um primo, professor, qual que é o nome? Porque Deus nos chama pelo nome. Então, quando a gente for pedir oração para alguém também, a gente não coloca só o grau de parentesco, só ser amigo, senão coloca o nome. Jesus conhece cada um na sua individualidade. E aí a parte da guerra, da batalha espiritual vem aqui. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que não nos deixe cair em tentação? Porque nós somos humanos. E muitas vezes nós escorregaremos. Só que tem uma diferença muito grande da gente escorregar na lama, perceber, levantar rapidinho e se purificar, do que escorreguei na lama, Deus não se agrada de mim, aí rola para um lado, aí rola para o outro, agora eu já estou aqui mesmo, não sei o quê. Não, que sejamos rápidas em conserto toda vez que a gente falhar com o Senhor. Não porque Deus precisa disso, mas porque nós precisamos. Nós precisamos. E se tem algo que nos afasta de Deus, a palavra diz que não tem nada que pode nos afastar do amor de Deus. Por que fala isso? Deus não se retira de nós. Somos nós que constrangidas, que com vergonha, que por qualquer outro sentimento ruim, nós nos afastamos, nós nos retiramos. Quando Adão e Eva pecou, lá em Gênesis, o Senhor já sabia que eles tinham pecado. E o Senhor foi lá no mesmo horário, na viração do dia, procurar Adão e chamou ele pelo nome Adão. Adão que estava escondido. Deus foi lá atrás dele. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se do Senhor é o poder, a glória e o reino para sempre, e se eu entendi que a minha identidade é de filha de Deus, eu só posso descansar. Porque do meu Pai é o poder. O meu Pai é a glória. E eu estou debaixo da submissão dele. Meu coração é dele. Eu fui comprada por um alto preço. Me foi de graça, mas custou caro. Me foi de graça, mas custou caro. E aí o Senhor termina o ensinamento depois da oração, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês.
Deus não tem perdão para tudo? Tem. Mas a palavra está falando que Deus pode reter perdão para mim. Então, Deus me perdoa de tudo, mas pode ser que de vez em quando Deus não me perdoe. Olha que estranho. Quando Deus não me perdoa? Quando eu retenho perdão para alguma outra pessoa. Quando eu retenho perdão para alguma outra pessoa, isso significa que há dentro de mim má água. O que era para fluir águas vivas, flui uma má água. Águas amargas. A mágoa, que gera raiz de amargura. E cria como se fosse uma barreira invisível para eu me sentir amada do Senhor. Eu continuo sendo, mas eu tô tão amargurada que eu não sinto. Isso é um perigo, porque isso nos coloca numa situação de risco. Meninas, oração é isso. Oração é isso. E não esqueçam de uma palavra-chave de oração. Se oração é a chave que abre o céu, existe uma palavra-chave que aqui na oração do Pai Nosso, Jesus não falou porque ele estava ali ensinando. Mas quando a gente chega em João, no Evangelho de João 14, versos 13 e 14, tem uma orientação de Jesus que fala assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, o que a gente precisa usar no final da nossa oração? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi ele que nos ensinou a orar. O nome dele é o que nos dá autoridade para acessarmos o céu. É o nome do Senhor que nos dá autoridade para acessar o céu. E como nós recebemos essa autoridade? Quando nós confessamos e declaramos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Eu não sei se todas já fizeram essa oração, essa declaração de fé, declarando Jesus como Senhor, como aquele que nos salvou, mas ele nos salvou com sangue, então ele nos comprou. Alguém pagou a nossa dívida, por isso que para a gente foi pela graça. Então eu queria, antes de nós orarmos, de fato, que o nosso momento é de oração, tem um ensino e a gente ora. Mas antes de nós orarmos, eu queria fazer primeiro essa oração para quem está aqui agora e para quem vai ver esse vídeo depois. Se você puder, feche seus olhos, repete comigo essa oração e se no final isso for verdade, encontrar verdade no seu coração, se você estiver de acordo com essa declaração, você diz amém. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada por essa oportunidade de podermos, como irmãs, unidas em Cristo, confessarmos o nome do Senhor Jesus. Então, agora que vocês repitam após mim o que eu vou falando. Senhor Jesus, neste dia, eu peço que o Senhor entre na minha vida, limpando tudo o que ainda precisa ser limpo. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor pagou a conta que era minha, levando os meus pecados na cruz do Calvário. Eu entendo e aceito a obra redentora do Senhor na cruz. E hoje eu declaro Jesus como o meu único e suficiente Salvador
e como Senhor da minha vida. Peço que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Fale seu nome alto. Vanessa Coco Capovilla Soares. Com letras de ouro, para que nunca se apague. E eu declaro que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Amém. Com essa declaração, não acontece nada e acontece tudo. Ninguém muda de religião, ninguém verbalizou algo sem sentido. A gente só declara que nós reconhecemos o que Jesus fez por nós na cruz. E que por isso, por ele ter entregue a vida dele para nós, nós entregamos a nossa vida para ele. Isso nos dá acesso livre ao trono da graça. Se tem alguém aqui que fez essa declaração, confessando Jesus pela primeira vez, coloque aqui nos comentários. Eu quero orar. Rapidinho, por quem fez essa declaração a primeira vez. Se alguém que assistir esse vídeo fizer essa declaração pela primeira vez, deixe nos comentários. Eu fiz essa oração pela primeira vez. E eu vou te abençoar. Pai, que o Senhor tome pelas mãos, com seu braço forte, essas vidas que declararam o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. Pai, guarde-os do mal, que elas possam, Pai, crescer no conhecimento do santo, crescer em graça e sabedoria, para que tenham vidas, Pai, férteis, produtivas aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar para a gente fechar esse ensino de hoje? Quem aprendeu um pouco mais sobre oração? Nós continuaremos falando a semana toda sobre oração. Na descrição desse vídeo vai ficar o link do grupo de WhatsApp, se você quiser fazer parte, você que assistiu o vídeo e ainda não faz parte. E tem sido uma bênção, e até 31 de dezembro de 2026 seguiremos juntos. Vamos orar? Pai querido, obrigada por esse tempo. Pai, nós te agradecemos por permitir esse encontro. Pai, obrigada por cada vida que o Senhor trouxe até aqui. Obrigada por cada mulher que assistirá esse vídeo depois. Pai, em unidade nós queremos declarar a tua santidade, dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é fiel, que Deus é amor e que Deus é justiça. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, mas principalmente por quem o Senhor é. Pai, obrigada por o Senhor ter reunido filhas amadas do Senhor para caminharem juntas, aprendendo mais da tua palavra, aprendendo mais de ti, que é manso e humilde de coração. Pai, nós nos esforçaremos, ajude-nos, Pai, a nos tornar cada vez mais parecidas com Cristo Jesus. Nós te pedimos, Pai, uma bênção especial nesse começo de ano para as nossas vidas, nossas famílias, nossa casa, Pai, casamento, filhos, empregos, provisão, Pai, pela nossa saúde, pelas nossas famílias que ainda não caminham com o Senhor. Pai, nós consagramos a nossa vida a Ti. Em oração, nós declaramos, Pai, que nós seguiremos crescendo na Tua palavra, Pai, orando com cada vez mais fluidez, conversando cada vez mais com nossa mente, nosso entendimento, nosso espírito, as nossas emoções. Pai, eu peço que o Senhor derrame uma unção de vontade de oração, de vontade de intimidade com o Senhor em cada mulher que tomar conhecimento desse vídeo, Pai, que nós aprendamos a conversar contigo, Pai, lavando uma louça, dirigindo, cuidando dos nossos filhos, Pai, servindo os nossos maridos, ajudando os nossos pais, Pai, lendo a tua palavra, que nossa mente, o nosso coração possa estar conectado o dia todo com o Senhor, não só naquele momento que nós tiramos para orar. Pai, que nós aprendamos a compartilhar as coisas do nosso dia a dia
como a gente compartilha com uma amiga muito íntima, muito próxima. Que os teus anjos, Pai, estejam em cada casa aqui representada, dando, Pai, uma noite de descanso, Pai, seguindo amanhã num dia abençoado na tua presença. Essa é a nossa oração, agradecidas que somos, descansadas que estamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.